Muito bom dia, pessoal. Começamos agora o nosso panorama matinal nesta quinta-feira. Hoje temos aí a parte das agrícolas com trigo subindo, milho subindo, soja subindo. O óleo da soja já chegou a estar no positivo também e agora está em queda, uma leve queda aí de 0,48%. Basicamente a gente tem aí uma melhora para a questão do trigo e subindo 0,55% hoje após uns bons dias de queda, né? A gente teve ontem uma queda bem expressiva no trigo, que chegou a cair aí mais de 3%. Talvez hoje seja só uma realização desse movimento de queda, lembrando que o trigo vinha sofrendo com aquelas questões de Ucrânia e Rússia, né? Basicamente isso tende ainda a fazer alguma volatilidade no mercado, mas é sempre aquela questão. Sai uma notícia, um ataque aqui, um ataque ali, o preço explode e logo depois ele corrige, né? Então foi isso que a gente viu acontecendo. Basicamente a Ucrânia atacou dois navios aí da Rússia, com bandeira russa. Isso trouxe um pouco de estresse lá para esse mercado, lembrando que é devido mais à parte da Rússia, porque ela exporta 22% de todo o mercado de trigo mundial. E ela está exportando hoje realmente muito barato, né? Mas a gente vê pelos números de exportação que ela continua exportando, não mudou nada. E isso acabou impactando aí na queda do trigo nesses últimos dias, né? E hoje, aparentemente, parece que é realmente uma questão aí de recuperação dessas quedas. Para milho, a gente vê um milho em alta no dia de hoje, talvez seja seguindo o trigo, talvez não, mas a gente tem mais uma questão no radar, que é a China. Então a gente está com a China tendo um tufão passando por lá e inundando bastante coisa. Da China é difícil a gente acreditar em muito, né? Porque eles têm um costume de publicar dados ao bel prazer, tá? Mas a gente consegue perceber que essa situação realmente é mais séria, tanto pelas medições meteorológicas quanto pela movimentação do governo, que eles estão já se alinhando para dar linhas de crédito e subsídio aí e ajudar os produtores de 9 regiões produtoras lá, e também por conta dos números dos contratos na bolsa que aumentaram, tá? Então a gente teve o milho aumentando bem os números de contratos lá na bolsa de Dalian. Isso é interessante porque mostra que realmente as pessoas que estão lá, que estão negociando, as indústrias estão preocupadas e elas estão tentando se proteger de alguma forma de uma possível alta aí nos milhos. E aqui no Brasil, corretores de físico, né, comentaram que essa semana houve um interesse bem grande aí por parte de participantes, players chineses aí querendo comprar milho, né? Então pode ser que a gente veja algum reflexo disso aqui no Brasil por uma demanda um pouco mais forte, né? Lembrando que fora a gente tem a possibilidade de compra ainda na Argentina. A Argentina fez o mais dólar, que seria basicamente $1, assim como foi feito com a soja ali no passado, né? Mas $1 mais próximo do dólar paralelo. Lembrando que lá eles têm o oficial, que é cerca de metade do dólar paralelo, né? E o produtor, quando não tem esses incentivos, ele tem que vender no dólar oficial, né? Ou seja, muito abaixo do que o mercado realmente está praticando. Enfim, aí o governo fez esse movimento, pagando $1 mais atrativo para os produtores venderem o seu milho. Mas esse milho também ele não é uma quantidade muito grande, né? E daqui a pouco fica realmente só a gente aí para vender este milho. Enfim, essa questão aí pode estar puxando o Chicago também. E essas regiões também tendem a atingir regiões produtoras de soja lá na China. E essas regiões produtoras, elas, se eu não me engano, são cerca de quase 50% da produção nacional lá da China. E isso faz com que eles acabem tendo que procurar soja fora. Aqui no Brasil é difícil porque a nossa logística está muito complicada e provavelmente então a China tem que buscar soja nos Estados Unidos. Lá eles também estão com a questão de subsídios, né, para soja, porque eles estão tentando aumentar as suas regiões de soja. Eles aumentaram em 700 mil hectares, se eu não me engano, ou milhões de hectares. Agora eu não lembro o número certinho, mas eles vêm aumentando já há 2 safras seguidas o número de produção interna, né? Então eles estão tentando aí dar mais incentivos para que os produtores lá plantem cada vez mais soja e precisem menos de soja do exterior, né? Porém, o órgão lá, que é a Sinogran, eles estão com muita soja parada em seus estoques e não tem onde pôr. Basicamente, a soja que eles produzem lá, ela tem uma qualidade pior do que a importada, né? E ela também tem um custo mais caro, obviamente.
Então, eles estão com um problema lá e agora eles estão com uma nova regra aí que as sojas importadas, elas precisam passar por uma inspeção de quarentena para ver se está tudo certinho, mas no final das contas é para ganhar tempo e forçar o consumidor interno a comprar um pouco aí dos leilões, né, da soja produzida lá mesmo, com qualidade inferior e preço pior, ou seja, as margens ficam horríveis, né? Porque você paga mais e produz menos, é porcaria. E esse leilão, ele estava tendo uma adesão extremamente baixa até essas questões aí de quarentena sanitária. Eles iam tentando fazer leilões e saía nada. Então, assim, eles conseguiram fazer nos últimos leilões cerca de 7% só do volume que eles têm para vender. E, teoricamente, eles têm volume aí para entrar, né? E eles são obrigados, por conta desse estímulo ao produtor, ao aumento de área, abertura de área para a soja, eles são obrigados a comprar. Então, a compra é garantida e, enfim, eles não vão ter onde pôr essa soja aí. O que eu imagino que eles comecem a fazer um blendzinho para passar para frente. China, né? De qualquer forma, lá, então, eles tendem a ter algum tipo de problema nisso, ou eles realmente arrebentam com as margens das indústrias lá, ou eles fazem algum processo para que eles não comprem por fora, né? Mas, enfim, temos que acompanhar o que vai acontecer com essa questão lá na China. Para a parte de clima, então, as perspectivas aí para os próximos 7 dias é que a gente continue tendo bons volumes de chuva. Claro que algumas regiões já vêm diminuindo, né? Então a gente tem a parte das Dakotas, do norte e do sul, que já mostram volumes bem menores de chuva, mas assim, vem chovendo bem lá, né? Vem chovendo bem há uma semana pelo menos. E a gente vê as demais regiões produtoras, a gente vê Iowa que também tem um pouco mais de chuva, tem uma região que chega a pegar cerca de 30 milímetros aqui. A gente tem Minnesota também chovendo um pouco, nessa região acaba chovendo um pouco mais, chega até na casa de 60 a 80 milímetros. Indiana também estava precisando, vem boas chuvas, né? Principalmente na região central, ali cerca até 100 milímetros, né? Bem interessante que essa chuva. E a gente tem um pouco de chuva também para Ohio aqui, menos volume do que nos demais territórios, né? Mas a gente vê aí cerca de 15 a 20 milímetros para Ohio. Então, boas chuvas e uma temperatura também mais baixa para a próxima semana aí nos Estados Unidos. Lembrando que esse modelo aqui considera 5 dias, né? Na parte de chuva observada, que a gente pega do dia 8, então 2 dias atrás, né? Esse modelo ele roda um pouco mais lento para ver o que de fato aconteceu, né? Então a gente tem esse atraso aí de 2 dias. Basicamente, a gente teve mais chuva, como eu comentei com vocês na parte ali das Dakotas, das planícies, a gente teve praticamente nada de chuva, né? Só nessa regiãozinha aqui da Dakota do Sul. Então a gente vê um modelo que aqui também em Iowa não choveu no dia 28, basicamente não choveu nos estados produtores, né? Mas a gente teve aqui uma chuva leve em Indiana e uma chuva em Ohio. Ohio estava precisando, tá? Esses volumes aqui são bons, porque lá não choveu tanto quanto nos demais estados, né? Principalmente nesses aqui, tá? Então, boas chuvas aí e a perspectiva para melhores chuvas também para a próxima semana. E o mercado ele fica de olho no relatório que será publicado amanhã pelo USDA. Então, o mercado de commodities fica realmente atento e espera aí para fazer alguma movimentação mais expressiva, né? Então, provavelmente a gente vai ter nesse relatório alguma alteração aí nas perspectivas de produção tanto do milho quanto da soja. Para a parte de commodities não agrícolas, a gente tem o minério de ferro, que no momento cai 0,49%, e a gente tem o petróleo também caindo 0,24%. O petróleo que está acima aí dos 84 dólares, né? Uma situação um pouco complicada aí para a Petrobras, porque a defasagem dela já chega a 24% no petróleo. Isso é ruim, porque outras refinarias elas podem ter interesse em vender para fora porque está valendo mais a pena do que vender aqui dentro do Brasil. Isso pode causar um desabastecimento. E além disso, além de ter um petróleo a 84 dólares, querendo ou não, uma das máximas aí dos últimos meses, né? Já uns bons 3 meses aí, é que o dólar também subiu. Então a gente teve dois fatores dentro aí
da parte externa que contribuíram para uma defasagem na Petrobras. Isso é péssimo, a gente ainda não viu nenhuma sinalização de como é que eles vão mexer com isso, né? Como é que vai ser feito? Vai ser repassado? Não vai ser repassado? Caso não seja repassado, é muito prejuízo para a empresa, muito prejuízo para o investidor e também acaba gerando a possibilidade de realmente de um desabastecimento no nosso país. Para a parte das outras bolsas, vamos comentar aqui. A gente tem uma Ásia Pacífico praticamente em alta, toda em alta no dia de hoje. A gente tem alta para Xangai de 0,31%. E o destaque de alta aí vai para a Bolsa do Japão, subindo 0,81%. Destaque de queda, Taiwan com 0,7%. Acredito que a queda de Taiwan tenha a ver com uma proibição também da NVIDIA pelo governo estadunidense de vender microchips, determinados microchips aí para a China, né? Esses microchips que provavelmente são usados aí em armamentos bélicos. Então acredito que isso respingou aqui em Taiwan também, que para a NVIDIA foi péssimo. E lembrando que a NVIDIA aí, semicondutores, né? Então acaba que impacta diretamente lá em Taiwan. Para a parte de Europa, a gente vê, ontem a gente viu um dia de alta também para a Europa e hoje mais uma alta. Eu comentei com vocês anteontem que basicamente eles estavam taxando aí os bancos e eles voltaram atrás logo em seguida, dizendo que não, tá errado. A gente ia taxar sobre o lucro dos bancos, né, com relação ao ano anterior, período anterior, em 40%, mas esse número estava errado. A gente vai taxar só em 10%. Aí o mercado, assim, deu uma voltada, né, deu uma aliviada. Mas errar em 30%, parece estranho demais, né? Eu acho que realmente eles largaram uma notícia muito ruim para depois largar a real e todo mundo falar, até que não é tão ruim assim. Mas se você largasse, não, a gente vai taxar em 10%, ela seria péssima já de início, né? Enfim, aparentemente isso aí foi o que aconteceu lá na Europa. E hoje a gente vê aí uma recuperação, né? Europa que sofreu bem, né? Se a gente for ver esses 2 dias de alta de 1%, apaga bem pouco aí das quedas que eles tiveram praticamente aí no último mês, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê uma Europa em alta para o dia de hoje. Na parte de futuros, a gente vê também Nasdaq subindo 0,95%, S&P subindo 0,58%, se recuperando também dos tombos que tiveram ontem, né? Então, como eu comentei, a parte de NVIDIA acabou puxando bastante a parte de tecnologias aí da Nasdaq, e a gente viu umas quedas mais acentuadas, né? A gente viu uma queda acima de 1% ontem lá nos Estados Unidos e a gente pode estar vendo aí uma recuperação no dia de hoje. Lembrando que hoje a gente tem um dado super importante e é até engraçado de ver isso aqui uma alta mais expressiva. Era para estar muito mais tímido, porque às 9h30 a gente tem aí a publicação da parte de inflação nos Estados Unidos. Para a parte de dólar, a gente tem um dólar DXY caindo com as principais moedas do mundo, 0,5%, uma queda mais expressiva para o dia de hoje, e um dólar mais fraco também contra países emergentes, basicamente o dólar fraco contra tudo e contra todos. Para a parte de agenda, como eu comentei com vocês, a gente tem aí a inflação dos Estados Unidos publicada, e isso vai chamar bastante atenção. Então, às 9h30 da manhã é onde o bicho pega. Então, ficar de olho nisso aqui, que tende a mexer com as bolsas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas quem dá o tom para o mundo, né? Então, às 4h30 a gente tem esses 4 dados aqui a serem publicados. Fora isso, não temos mais nada de interessante aí, só na parte da tarde, um discurso do Harker, mas tende a não fazer preço, até porque a bolsa lá já vai estar fechada. Então, o detalhe mesmo vai para as 9h30 da manhã aqui na publicação dessa inflação dos Estados Unidos. Tenham todos um ótimo dia.